Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos ao Sinceridade. Hoje falaremos sobre queda do dólar, reajuste salarial e desejo de Trump em disputar a presidência nos Estados Unidos em 2024. Dólar continua em queda. China deve diminuir as restrições à Covid-19. O dólar caiu 1,71% hoje, chegando a R$ 5,03 por volta das 12h30. No dia 28, último dia antes da eleição, o dólar fechou em R$ 5,29. Dito isto, caiu quase 5% desde o último fim de semana. Com a vitória de Luiz Inácio Lula da Silva, a incerteza sobre quem vai governar o Brasil passou. Lucros de empresas como Petrobras e Renner, dados de desemprego nos Estados Unidos e um aumento da taxa de juros do Banco Central dos Estados Unidos, o Federal Reserve, também pesaram sobre o dólar, juntamente com notícias de uma vacina na China. Rumores de que o governo chinês deve reabrir sua economia e diminuir as restrições à Covid-19, medida que ajudará a economia mundial, despertaram otimismo internacional nos mercados brasileiros. Reajuste salarial faz parte das discussões do PT. A equipe do presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva, PT, cogita conceder um reajuste real ainda maior do salário mínimo em 2023, primeiro ano do novo governo, em relação ao que vinha sendo discutido. De acordo com as discussões preliminares, o preço mínimo nacional pode chegar a R$ 1.319. Hoje, a proposta orçamentária do próximo ano oferece um reajuste de 7,41%, dos atuais R$ 1.212 para R$ 1.302. O custo para compensar a diferença de R$ 17 no salário mínimo esperado em 2023 é de cerca de R$ 6,4 bilhões. Esse valor deve ser incluído no projeto de transição da PEC negociado com o Congresso, que permitiria gastos adicionais sem violar as regras fiscais, principalmente o teto de gastos, que limita o crescimento dos gastos à variação da inflação. Um reajuste maior do salário mínimo é uma forma de resolver o impasse político. Durante a campanha, Lula se comprometeu repetidamente a restaurar uma política que valoriza o salário mínimo. Trump pretende disputar as eleições norte-americanas de 2024. O ex-presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, enviou um dos sinais mais fortes até agora na quinta-feira, 11/4, de que pode concorrer à presidência novamente. Falando aos republicanos em Sioux City, Iowa, Trump disse que era muito provável que o fizesse novamente em 2024, ano em que a eleição presidencial será realizada. O discurso foi feito no primeiro de 4 comícios planejados ao longo de 5 dias, todos como parte de uma campanha para candidatos republicanos nas eleições parlamentares da próxima semana nos Estados Unidos, na terça-feira. Na próxima semana, os eleitores dos Estados Unidos disputarão eleições para decidir assentos no Congresso dos Estados Unidos e em alguns governos estaduais. Esta eleição definirá o cenário político dos Estados Unidos antes das eleições presidenciais de 2024. Em seu discurso na quinta-feira, Trump disse novamente que perdeu as eleições de 2020 devido à fraude eleitoral. "Eu concorri 2 vezes", diz ele. "Ganhei as 2 vezes e fui muito melhor na segunda vez do que na primeira, recebendo milhões de votos a mais em 2020 do que em 2016. E, sendo assim, conquistei muito mais votos do que qualquer presidente em exercício na história do nosso país." Essas foram as notícias do dia. Se você quiser ficar antenado, inscreve-se no canal e não perca nenhuma atualização. Agradecemos por assistir. Até a próxima!